Afinal, quem fundou a igreja? Jesus, Pedro ou Constantino? Em Mateus 16:18, Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A promessa era clara: Jesus é o fundamento. Pedro é a pedra escolhida para liderar, mas a história não parou aí. Após a ressurreição, os apóstolos se espalharam. Pedro pregou em Jerusalém e depois em Roma. Paulo levou o evangelho até os gentios. As comunidades se reuniam em casas. Não havia templos grandiosos. Era uma igreja de sangue, perseguição e fé. No século IV, tudo mudou. Constantino legalizou o cristianismo, mandou erguer basílicas monumentais, deu poder e status ao bispo de Roma. A fé saiu das catacumbas e entrou nos palácios imperiais. Jesus é o fundador espiritual. Pedro foi o primeiro líder reconhecido. Mas Constantino transformou a fé em instituição política. 3 pilares, 3 momentos: a pedra, o sangue e o império. Essa é a origem da igreja que conhecemos hoje. Se essa revelação mexeu com você, escreva nos comentários: eu quero. Pois é, esse é um tema espinhoso, né? Que as pessoas, os fanáticos, não gostam que fale, eles acreditam e pronto. Seus dogmas de fé não querem ser contestados, é assim na política, na religião, e tudo bem. Mas esse é um tema que eu gosto muito, que eu estudo a minha vida toda. Teve uma época que eu ficava trancado no quarto lendo e relendo a Bíblia, eu lia ela completa, voltava a começar do começo de novo, lendo, estudando comentários dos doutores da igreja, como São Joaquim, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, lendo outras interpretações teológicas de outras igrejas, até mesmo protestantes, lendo história, porque não adianta você ler a Bíblia, você tem que ler a história, se bate com aquilo, né, com aquela região, estudando geografia, estudando a terra do Oriente Médio, estudando, né, toda aquela conotação política de todas aquelas tribos e todos aqueles povos. E é um assunto que eu já mudei de ideia. Eu achava uma coisa sobre a igreja, depois estudei mais, e depois busquei mais fontes, e li livros de padres, de doutores, e assim por diante. E a pergunta do vídeo aí, que é o que eu quero debater, é: quem fundou a igreja? Em primeiro lugar, é uma opinião minha, né? Você pode concordar ou não. Eu não acho que Cristo fundou igreja nenhuma. Aliás, eu acho que ele era contra a instituição. Foi uma das desavenças dele com os fariseus. Ele era contra a instituição. Ele falou até de destruir o templo e construir em 3 dias, porque aquilo incomodava ele, que era usado politicamente, financeiramente, para arrecadar dinheiro do povo. Foi uma das discordâncias dele com Judas. Judas queria montar um partido político, queria arrecadar, acabou se vendendo por 30 moedas de ouro. Jesus não queria pegar em dinheiro. Ele não implementou cobrança de dízimo, ele andava com as pessoas, tinha dias que não tinha nem o que comer, que tem aquela cena fantástica que fala da multiplicação dos pães e dos peixes, mas mesmo assim ele não mandava sair passando a bolsinha que nem faz nas igrejas, arrecadando dinheiro para comprar comida. Ele perguntou quem tinha alguma comida para doar e dali ele fez cestos de comida. As mensagens dele e no Evangelho são claras. Ele não gostava de instituição, ele queria formar uma doutrina. E, a meu ver, interpretações do grego antigo e do hebraico ou aramaico, aquela frase citada aí no vídeo, sobre essa pedra edificarei a minha doutrina, e não a minha igreja. Até porque não existia igreja no tempo de Jesus. Isso é uma citação aí, talvez do idioma aí, do grego, do romano, do latim, mas não existia no hebraico, não existia no aramaico nenhuma citação à igreja. As primeiras igrejas ali em que diz assim: Paulo enviou uma carta para a igreja tal. Não era igreja, era eclésias. Eles se reuniam ali e depois nas traduções para a Vulgata, para o latim, para o grego,
inseriram essa questão de igreja, porque já era o marketing de Roma, depois de Constantino ter reformado os evangelhos que a gente conhece hoje, mas naquele tempo que estudou, achou documentos mais antigos, não tinha essa citação de igrejas nos evangelhos. Ah, e a carta de fulano, ciclano, não importa a carta, epístola, o que você queira dizer, Paulo foi um colaborador da mensagem de Jesus. O que importa é os evangelhos, especialmente os canônicos. Não sabemos o que tiraram os outros evangelhos apócrifos, que eu também gosto de ler, mas o que foi inserido nos 4 evangelhos, quem se diz evangélico tem que focar lá, na mensagem do Cristo especialmente. E a gente viu que ele não fundou igrejas. Então, a meu ver, se foi fundada uma igreja, partiu de Pedro. Eu acho que o fundador foi Pedro e Paulo o colaborador. Nem todos os apóstolos concordaram. A gente vê que cada um foi por uma direção, queria uma direção. Eles tinham conflitos, discutiam o tempo todo. Teve até uma discussão entre Tiago e João, num caminho lá, acho que de Cafarnaum, em que eles discutiam quem seriam o primeiro no céu, que estaria do lado direito, do lado esquerdo de Jesus. E Jesus o repreendeu que os primeiros seriam os últimos e os últimos seriam os primeiros, né? Então, o que importa é as mensagens de Jesus. Não tem nenhuma mensagem nem dele, nem de João, que foi o precursor que anunciou a vinda do Messias primeiro, sobre criação de igreja. Não deixou nada disso profetizado. Tem depois citações sobre igrejas no Apocalipse, no livro da Revelação, mas ninguém sabe nem quem foi que escreveu o livro da Revelação, se foi um autor só, quem foi que inseriu aquilo, quem foi que introduziu novas personificações, novas interpretações. Então, isso foi fundado numa igreja, na base apostólica, tudo indica, a meu ver, na minha interpretação, por Pedro. Tanto que a cátedra de Pedro, que o Papa usa hoje, vem dele ali que foi o escolhido. Só que eu acho que foi uma interpretação dele. Jesus o escolheu para ele divulgar a palavra, podia até escolher sucessores e tal, mas não transformar no que é hoje. Uma fábrica de dinheiro, de ganância, de perseguições, o rastro de sangue que teve ao longo da história, não só a perseguição dos imperadores contra os primeiros cristãos, mas depois os cristãos a chegar ao poder, perseguindo quem não queria ser cristão, matando, torturando, inquirindo, né? Então, eu acho que desvirtuou do pacto da nova eterna aliança que o Jesus disse. Inclusive profetizou sobre isso, quando ele disse que muitos seriam chamados e poucos seriam os escolhidos. Não sou eu que estou julgando, é o próprio mestre. Então, esses milhões de igrejas que tem pelo mundo, Pedro, tu és Pedro, eu fundarei 70.000 igrejas. Ele nunca disse isso, não profetizou sobre isso. É criação de homens CNPJ para arrecadar dinheiro. Ele não apregoou pagar dízimo, ele não mandou ninguém pagar dízimo, não quis arrecadar dinheiro. Ele disse, o filho do homem não tem nem onde colocar a cabeça. Então, ele não queria dinheiro. Esses pastores que cobram dinheiro o tempo todo, querendo seu dinheiro, dizendo que se você não der dinheiro vai ser castigado, é a ganância dele falando por ele. Servem a Mamon, não servem a Jesus. Então, igreja é a criação humana aí, CNPJ. Se você quer seguir, é a sua vontade, seu dogma de fé, se vestir de roupa comprida, ler a Bíblia, gritar, sapatear na igreja e achar que aquilo ali é cristianismo, é da sua escolha, mas não é. Messianismo é que é a verdade. Cristo, essa imagem é uma criação aí greco-romana. Ele era o Messias, o Emanuel, foi morto pelo poder, pelos ditadores da época, que eram militares. Pôncio Pilatos, general romano que comandava e governava a Judéia. Então, não foi Cristo que fundou hierarquias, papas, bispos, cardeais, padres. Tudo foi feito por uma questão de reinado, de poder, para ganhar dinheiro, e depois os protestantes foram protestar e no fim caíram na mesma armadilha da ganância, servem mais ao dinheiro do que aos propósitos que eles dizem defender. Diz que são defensores das famílias, mas defendem a família deles mesmos, dinheiro, ganância e poder. Então, se você acha que o caminho para chegar a Cristo é isso daí, ir para a igreja, pagar dízimo, seguir pastores gananciosos, mentirosos, que usam palavras que gritam o tempo todo, o próprio Jesus deu outra resposta. Veja aqueles que pregam na sinagoga, curando e pregando meu nome, serão, não os reconhecerei, eles são falsos profetas. Ele deixou todas as dicas. Agora, se vocês não querem ler e buscar interpretação, estudar a Bíblia, e preferem frases prontas e seguir o que pastores mentirosos dizem, aí é um problema de vocês. Inclusive, o judaísmo que deu origem
ao cristianismo, que muita gente até confunde, também não tinha templo. Tinha aquele templo que Moisés fundou no deserto, depois teve o templo que Davi e deixou para Salomão fazer, Salomão fez, mas que foi derrubado pelos invasores. Não tinham textos canônicos, eles usavam papiros e tal, não tinham reuniões. Depois do desterro da Babilônia, que eles foram libertados e que voltaram no ano 600 em diante, antes de Cristo, foi que começou a formar essas mesquitas, colocar tudo em papel, mas era tudo tradução oral. A história é clara. A ganância é que vai formando as instituições, as hierarquias, os líderes, os come de graça que quer viver às custas do suor dos outros. Jesus disse, viverá do suor do teu rosto. Não líderes que arrecadam dinheiro em nome de Deus e ficam milionários, isso Deus nem Jesus ratificou. Ele disse que era para pregar e sustentar o sacerdote, que está escrito em Levíticos e em outras partes da Bíblia, dá de comer, não eles comprar Ferrari, mansão, iate, casa luxuosa, apartamento. Isso aí, se você está colaborando com a ganância, com o mamon, não está colaborando com o projeto de Cristo. E para finalizar, né, pouco se sabe realmente da vida de Cristo. Inclusive tem uma pausa grande da sua infância, quando ele vai no templo lá, e a mãe acha ele lá com os fariseus, debatendo até a idade adulta dele. Segundo pesquisadores, que nem aí o historiador John Cross, ele achou um termo aí na Bíblia que significa mais ou menos pedreiro, que Jesus teria trabalhado como pedreiro e não como carpinteiro, que tudo isso teria sido adaptado, né, para se adaptar às escrituras e tal, assim como também muita coisa de onde ele nasceu, como ele viveu, o que ele pregou de fato, muita coisa foi corrigida aí ao longo do tempo por doutores da igreja, pela igreja católica. E cita no vídeo Constantino, que ele teria fundado a igreja. Ele não fundou a igreja. Quando aquele concílio de Nicéia ele convocou, foi para debater sobre a natureza divina ou humana de Jesus, se ele era Deus ou não, para unificar a igreja, para não ter confronto, para não ter debates e ficar uma coisa determinada e eles não ter contradição, né? Outra coisa que eu também acho um exagero, dizer que Jesus é Deus. Ele próprio dizia, eu sou filho do homem. Se ele foi enviado, ele não era o próprio Deus que ia se enviar para morrer. Então, tudo isso foi para subir a categoria, porque se ninguém acreditava num simples profeta, ia ficar abaixo do judaísmo, que dizia ter ligação com o próprio Deus. Então, eles tinham que criar o Deus deles igual ao Deus hebreu. E para ser igual, formou a trindade, as três pessoas, e Jesus seria uma delas, igualzinho ao Deus hebreu. Tudo política. Jesus, o enviado, o Messias, o homem mais importante que pisou na terra, mas, comparar a Deus, isso provavelmente um grande exagero. Essa matéria aí também que vocês podem encontrar aí na internet, uma matéria muito bem feita sobre a vida de Jesus, que novas coisas arqueólogos estão achando, historiadores estão achando, fala sobre o nascimento de Jesus, que ele não teria nascido em Belém, que teria sido uma adaptação para adaptar as profecias, colocá-lo na linhagem de Davi, na linhagem de Judá. E fala que ele seria de Nazaré de fato, não só teria ido morar lá, que eles tentaram adaptar, que ele nasceu, foi para o Egito, voltou, e depois de uma certa idade que ele foi morar em Nazaré. Os historiadores acham que ele nasceu de fato em Nazaré. Por isso tinha um preconceito com os nazarenos, porque de uma linhagem aí ligada um pouco aos essênios, que batia de frente com os judeus e eram muito mais espiritualizados, e os trajes, as roupas dele, chamado de nazareno o tempo todo, prova de fato que ele era de Nazaré, um povo muito mais místico do que os judeus, que na verdade só tinham arrogância e no fundo não acreditavam em nada, só acreditavam na tradição deles, porque isso lhes dava poder. Então é o que a gente está vendo hoje também com as igrejas protestantes, que são igual aos fariseus daquela época. Jesus de Nazaré, inclusive filho de Maria, descendente da tribo de Benjamim e não de Davi. Como um rabino disse num podcast um dia desse, ele não tem a linhagem judaica porque ele não era filho de homem humano, segundo a Bíblia, era filho do próprio Deus, não tinha um pai humano,
José que seria da linhagem de Davi, então Maria que era da linhagem de Benjamim. Então nada a ver de dizer que ele é judeu. Ele não seguia nenhum princípio, tanto que era enxotado das mesquitas, porque ele não concordava com nada que os fariseus pregavam. Ele não era judeu. No fundo ele era palestino, está na região que hoje da Palestina, muito mais ligada a Gaza, muito mais ligada ao povo palestino, aos semitas de fato, do que os judeus que vieram da Europa com a ONU para fundar o Estado de Israel que a gente conhece hoje.